Durante a construção da Grande Muralha da China, os trabalhadores eram alimentados com arroz e repolho salgado, para que se mantivessem fortes e saudáveis. Salgar o repolho conservava-o durante a estação quente e fora dela, e era o único vegetal que eles tinham para somar-se ao arroz integral que comiam. Quando os mongóis invadiram a China, passaram a adotar o repolho salgado como uma ração de viagem muito prática. No século XIII, os mongóis chegaram até a Hungria quando introduziram o repolho salgado em conserva na Europa. O chucrute tornou-se um dos alimentos principais da Alemanha e da Europa Oriental. Durante a longa história da China, espalhar sal diretamente sobre a comida era uma raridade. O sal era quase sempre adicionado durante a fervura por meio de pastas e molhos salgados. Uma ideia que pegou em todo o mundo antigo, desde o Mediterrâneo até o Sudeste Asiático, foi o uso do molho fermentado de soja. Essa leguminosa foi levada da China para o Japão no VI século por missionários budistas chineses. Uma vez que a nação aprendeu a usá-lo, eles o chamaram de shoyu e o venderam a todo o mundo. A mais eficiente máquina de guerra de que o mundo já teve notícia chegou a regiões muito distantes de Roma, as legiões de Júlio César. Os únicos suprimentos eram sacos de cereais, um para cada homem. Assim como os Vietcongues, as tropas de César não tinham médicos, apenas cirurgiões para fazer amputações e cirurgias. Durante a marcha, eles comiam cereais integrais moídos em moinhos romanos, suplementados por repolho ou outros vegetais que pudessem conseguir. Plínio disse que o repolho e o sal mantiveram Roma livre das mãos dos médicos por muitos séculos. Em várias civilizações, a extração de sal era controlada pelo Estado. Os romanos cobriam ou subsidiavam seu preço para garantir que a plebe, a gente pobre comum, tivesse acesso fácil a ele. Sal para todos era um lema romano. Foi nessa época que surgiu a palavra salada, pois havia o costume de se salgar vegetais para diminuir o amargor de alguns deles. Muitas cidades surgiram ao lado de campos de extração salina. Roma é um exemplo. Outro centro urbano que prosperou graças ao negócio salineiro foi Salzburgo, cujo nome quer dizer Cidade do Sal, uma cidade da Áustria. Atualmente, nos Estados Unidos, encontra-se uma das regiões mais ricas do mundo nesse mineral. Salt Lake City, cuja tradução é Cidade do Lago Salgado, é a capital do estado de Utah, construída à beira de um dos maiores lagos salgados do planeta. Durante a Idade Média, a Igreja Católica proibiu o consumo de carne vermelha em dias religiosos, e no VII século, o número desses dias aumentou dramaticamente. O jejum quaresmal, um costume iniciado no IV século, foi aumentado para 40 dias. E para piorar, todas as sextas-feiras do ano foram incluídas, pois representavam o dia da crucificação de Cristo. Ao todo, cerca de metade dos dias anuais se tornaram dias magros, e as proibições alimentares para esses dias eram rigorosamente aplicadas. Em dias magros, o sexo era proibido, e o ato de comer se restringia a uma única refeição. A carne vermelha era proibida por ser associada ao sexo, por isso era chamada de comida quente. No entanto, os animais aquáticos com caudas eram permitidos, exceto os castores, lontras marinhas, golfinhos e baleias. Por volta do IX século, quando os bascos, os atuais espanhóis, tinham um negócio bem estabelecido de caça às baleias, um intruso chegou, o povo viking. Eram escandinavos que deixaram sua terra natal em busca de riqueza no comércio. Eles queriam desesperadamente uma fonte de sal para negociar carnes salgadas como os celtas ou peixes salgados como os fenícios. Mas carnes e peixes estragavam muito rápido sem sal. Naquelas águas distantes e frias do norte, eles descobriram algo extremamente rentável, o bacalhau do Atlântico. Esse grande peixe de águas profundas se mantém excepcionalmente conservado porque sua carne branca quase não possui gordura. Menos de um século depois, os vikings já secavam bacalhau no ar frio do Ártico. O mercado era enorme. Sendo um peixe magro, duro como tábua e curado em sal, o bacalhau era aprovado pela igreja para uso nos dias magros. O faturamento estava garantido. As fontes de sal, tão necessárias aos vikings, foram encontradas, uma na Islândia e outra onde hoje é a Espanha. Nesta lição que você acabou de estudar, viu que o sal foi extremamente estratégico para algumas transformações históricas da raça humana. Porém, na lição de número 13, você saberá como o reinado do sal começou a ser destruído. Não perca, te encontro lá.